Eu tinha 29 anos quando finalmente olhei no espelho e não reconheci mais quem eu era, não porque eu tivesse mudado, mas porque o Brasil tinha me transformado em alguém que eu jamais quis ser. Cansado, derrotado, com medo de sair na rua, com medo de investir no próprio sonho, com medo de acreditar que alguma coisa podia dar certo. Eu era dono de uma loja de roupas, sabe? Nada gigante, nada que fosse aparecer em revista, mas era minha. Eu acordava todo dia às 6 da manhã, abria as portas, organizava as araras, atendia cliente, fazia conta, pagava fornecedor, sonhava com expansão. Eu tinha orgulho daquilo. Mas o Brasil não deixava. A cada mês era uma surpresa. Imposto novo, fornecedor aumentando o preço sem aviso, cliente sem dinheiro, assalto na esquina, medo constante. Eu lembro do dia em que um cara entrou na loja, olhou para mim e disse: "Passa tudo que você tem no caixa. Rápido." Ele nem estava armado, mas eu sabia que se eu reagisse, eu podia morrer. E eu passei. Passei o dinheiro que eu tinha ralado a semana inteira para ganhar. E quando ele saiu, eu sentei no chão, no meio da loja vazia, e chorei. Chorei de raiva, de impotência, de cansaço. Porque eu sabia que aquilo ia acontecer de novo. E de novo. E de novo. Porque no Brasil, a gente não vive, a gente sobrevive. E eu estava cansado de sobreviver. Eu queria viver. Eu queria acordar sem medo. Eu queria trabalhar sem ser roubado. Eu queria sonhar sem ser punido por isso. E foi nesse momento, sentado naquele chão frio, que eu tomei a decisão mais louca e mais corajosa da minha vida. Eu ia vender tudo e ir embora. Eu ia para os Estados Unidos. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu sabia que eu não aguentava mais ficar. E quando eu contei isso para minha família, para meus amigos, sabe o que eles fizeram? Riram. Riram na minha cara. Você vai para os Estados Unidos fazer o quê, Juan? Limpar banheiro de americano? Você acha que lá é fácil? Você vai se arrepender. E cada palavra doía. Cada risada era uma facada. Mas eu olhava para aquela loja, para aquele Brasil que me sufocava, e eu sabia que eu tinha que ir. Porque ficar ali era morrer aos poucos. E eu preferia tentar e falhar do que nunca tentar. Eu lembro da minha mãe me olhando com aqueles olhos cheios de medo e tristeza, dizendo: "Filho, você tem certeza? E se der errado? E se você ficar sozinho lá?" E eu não tinha resposta. Eu só tinha uma certeza: eu não podia mais ficar. Porque cada dia que passava no Brasil era um dia a menos de vida, um dia a mais de angústia, um dia perdido num país que não valorizava esforço, que não recompensava trabalho, que só punia quem tentava crescer. Então eu vendi a loja. Vendi por menos do que ela valia porque eu precisava sair rápido, porque eu não aguentava mais aquela sensação de estar afundando devagar, de estar sendo esmagado por um sistema que não tinha piedade. Vender a loja foi uma das coisas mais dolorosas que eu já fiz na vida. Não pelo dinheiro, até porque eu vendi por menos do que ela valia, porque eu precisava sair rápido, mas pelo que aquilo representava. Aquela loja era meu sonho. Era o lugar onde eu tinha colocado minha alma, meu suor, minhas noites sem dormir. Eu lembro de quando eu abri, 5 anos antes, cheio de esperança, achando que se eu trabalhasse duro, se eu fosse honesto, se eu entregasse qualidade, eu ia crescer. E eu cresci, mas cresci num país que não deixava você respirar. Cada real que entrava, metade ia embora em imposto, em conta, em fornecedor abusivo, em segurança que eu tinha que pagar porque o Estado não protegia ninguém. E ainda tinha o medo. O medo constante. O medo de abrir a loja e ser assaltado. O medo de voltar para casa e ser sequestrado. O medo de investir e perder tudo porque o governo mudava as regras do jogo a cada 6 meses. E eu estava exausto. Exausto de lutar contra um sistema que era feito para te derrubar. Então eu assinei os papéis, peguei o dinheiro, comprei a passagem e fui. Quando o avião decolou, eu olhei pela janela e vi o Brasil ficando para trás, e uma parte de mim queria chorar, mas a outra parte, a parte que estava cansada, sufocada, sem esperança, sentiu um alívio tão grande que eu nem sei explicar. Era como se eu tivesse tirado um peso de toneladas das costas. Como se eu finalmente pudesse respirar. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, a realidade me acertou em cheio. Porque nos primeiros dias, eu percebi que eu não era ninguém ali. Eu não tinha rede de apoio, eu não tinha contatos, eu não tinha inglês fluente. Eu tinha um pouco de dinheiro da venda da loja e uma mochila com roupas. E era isso.
Eu me lembro da primeira vez que eu entrei num supermercado americano e fiquei perdido porque eu não entendia os rótulos, não sabia pedir ajuda, sentia vergonha de abrir a boca e falar errado. Eu me senti pequeno, invisível. E pela primeira vez, eu pensei, será que eu fiz a escolha certa? Será que aquelas pessoas que riram de mim estavam certas? Mas eu não podia voltar. Eu não ia voltar. Porque voltar significava admitir que eu tinha falhado. E eu preferia morrer tentando do que viver derrotado. Então eu fui atrás do que eu conseguia. Limpeza. Eu comecei como cleaner, limpando casas de americanos que nem olhavam para mim. Eu era só mais um imigrante fazendo o trabalho que eles não queriam fazer. E sabe de uma coisa? Eu não tinha vergonha. Porque eu sabia que aquilo era temporário. Eu sabia que eu estava construindo algo maior. Eu acordava às 5 da manhã, pegava meu material de limpeza e ia de casa em casa. Eu limpava banheiros, passava pano, tirava poeira, lavava janelas. E enquanto eu fazia isso, eu observava. Eu observava como aquelas casas eram organizadas, como aquelas pessoas viviam, como elas pensavam, como elas consumiam. E eu aprendi. Aprendi inglês ouvindo podcast enquanto limpava. Aprendi sobre o mercado americano conversando com os clientes. Aprendi que nos Estados Unidos, se você trabalha de verdade, se você é honesto, se você entrega resultado, você tem chance. E isso era tudo que eu precisava. Uma chance. Uma chance que o Brasil nunca me deu. Uma chance de mostrar do que eu era capaz sem ser sufocado por burocracia, sem ser roubado por bandido, sem ser punido por ter ambição. Eu nunca vou esquecer o dia em que eu limpei a casa de um cara que tinha uma concessionária de carros usados. Ele era meio grosso, meio apressado, mas no final ele me deu uma gorjeta e disse, você faz um bom trabalho. Se você conhecer alguém que queira comprar um carro, me manda. E foi como se uma lâmpada tivesse acendido na minha cabeça. Porque eu percebi que ali, naquele mercado, tinha uma oportunidade gigante que ninguém estava explorando do jeito certo. Eu comecei a estudar. Eu passava as noites pesquisando sobre compra e venda de veículos nos Estados Unidos. Eu aprendi sobre leilões, sobre financiamento, sobre como importar carros de outros estados, sobre como negociar com clientes que tinham crédito ruim. E eu vi que muita gente, principalmente imigrantes como eu, precisava de carro para trabalhar, mas não conseguia comprar porque não tinha crédito, não entendia o sistema, tinha medo de ser enganado. E eu pensei, eu posso ajudar essas pessoas. Eu posso ser a ponte entre elas e o carro que elas precisam. Então eu juntei o dinheiro que eu tinha guardado da limpeza, mais um pouco que eu tinha economizado da venda da loja, e comprei meu primeiro carro num leilão. Era um Honda Civic 2008, nada demais, mas estava em bom estado. Eu limpei, arrumei, tirei fotos e anunciei. Vendi em 3 dias. O lucro não foi gigante, mas foi o suficiente para eu comprar 2 carros. E aí eu vendi esses 2 e comprei 4. E assim foi. De carro em carro, de venda em venda, eu fui crescendo. Mas não foi fácil. Teve dia que eu comprei um carro achando que ia lucrar e descobri que ele tinha um problema no motor que ia custar mais do que o carro valia. Teve dia que eu fui enganado por vendedor mal intencionado. Teve dia que eu acordei às 3 da manhã suando frio porque eu tinha colocado todo o meu dinheiro em 5 carros e nenhum tinha vendido ainda. E eu não sabia se ia conseguir pagar o aluguel do mês seguinte. Teve dia que eu pensei em desistir, em voltar para a limpeza, em aceitar que talvez eu não fosse feito para isso. Mas eu não desisti, porque eu lembrava de onde eu vim. Eu lembrava daquele Brasil violento, daquela loja que foi assaltada, daquelas pessoas que riram de mim. E isso me dava força. Eu criei uma reputação. As pessoas começaram a me indicar. Vai com o Juan, ele é honesto. Ele não te engana. E isso valia ouro. Porque nos Estados Unidos, reputação é tudo. Se você é confiável, se você entrega o que promete, você cresce. E eu cresci. Abri minha empresa de venda de veículos. Contratei pessoas. Montei um showroom pequeno, mas organizado, profissional. E comecei a vender não só para imigrantes, mas para qualquer pessoa que quisesse um bom negócio e um atendimento honesto. Eu lembro da primeira vez que eu vendi 10 carros no mês. Eu não acreditei. Eu sentei no escritório, olhei para os contratos assinados e pensei, cara, isso é real. Eu estou realmente conseguindo. E aquela sensação de vitória,
de que eu estava no caminho certo, foi indescritível. Porque não era só sobre dinheiro, era sobre provar para mim mesmo que eu podia. Que eu não era aquele cara derrotado que saiu do Brasil. Que eu era capaz de reconstruir, de renascer, de vencer. Hoje, com 29 anos, eu sou milionário. E quando eu falo isso, não é para me gabar, é para mostrar que é possível. Que você pode sair de um país que te sufoca, que te rouba, que te mata aos poucos, e reconstruir tudo do zero. Eu tenho uma empresa que fatura milhões por ano. Eu tenho uma equipe de 15 pessoas trabalhando comigo. Eu tenho carros, eu tenho casa, eu tenho segurança. Eu acordo de manhã e não tenho medo de sair na rua. Eu não tenho medo de investir. Eu não tenho medo de sonhar. E sabe o que é mais louco? As mesmas pessoas que riram de mim quando eu disse que ia embora, hoje me mandam mensagem perguntando como eu fiz, pedindo dica, dizendo que querem fazer igual. E eu respondo: eu ajudo. Porque eu sei como é estar desesperado, sem saída, sem esperança. E eu sei que se eu conseguir, outras pessoas também conseguem. Mas eu não vou mentir, foi difícil. Foi solitário. Foi assustador. Teve noite que eu chorei de saudade da minha família, da comida brasileira, do calor do Brasil, das conversas com os amigos no bar depois do trabalho. Teve dia que eu quis desistir e voltar. Teve dia que eu me senti tão sozinho que eu passei horas no telefone com minha mãe, chorando, dizendo que eu não sabia se ia aguentar. E ela, do outro lado, chorando também, mas me dizendo: aguenta, filho. Você já chegou tão longe. Não desiste agora. E eu não desisti, porque eu sabia que se eu voltasse, eu ia me arrepender pelo resto da vida. Eu ia passar o resto dos meus dias pensando: e se eu tivesse ficado mais um pouco? E se eu tivesse tentado mais uma vez? E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que cada decisão que eu tomei, por mais dolorosa que tenha sido, foi a decisão certa. Porque eu não estou mais sobrevivendo. Eu estou vivendo. E isso não tem preço. Eu olho pro espelho agora e eu reconheço quem eu sou. Eu sou o Juan que teve coragem de sair. Eu sou o Juan que começou limpando o banheiro e não teve vergonha. Eu sou o Juan que construiu um império do zero. E eu sou o Juan que provou que eles estavam errados. Porque eu não vim pros Estados Unidos limpar privada de americano. Eu vim para vencer. E eu venci. Eu lembro da primeira vez que eu voltei pro Brasil para visitar minha família. Eu desci do avião, peguei um Uber e enquanto eu passava pelas ruas, eu via aquela confusão, aquele caos, aquele medo estampado no rosto das pessoas, e eu pensei: meu Deus, como eu vivia assim? Porque quando você sai, quando você experimenta o que é viver num lugar onde você tem segurança, onde você tem oportunidade, onde você tem justiça, você não consegue mais aceitar menos do que isso. E eu visitei minha família, abracei minha mãe, comi a comida que eu tanto sentia falta, conversei com os amigos. E todos eles me olhavam com uma mistura de orgulho e inveja. Orgulho porque eu tinha conseguido. Inveja porque eles ainda estavam presos ali, naquele ciclo que não tem fim. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que o Brasil é um país incrível, cheio de gente talentosa, trabalhadora, criativa. Mas o sistema não deixa a gente crescer. O sistema esmaga. O sistema pune quem sonha. E enquanto a gente ficar preso nesse ciclo de violência, corrupção, imposto abusivo e falta de oportunidade, a gente vai continuar vendo nossos melhores talentos indo embora. E isso é triste. Porque eu queria ter conseguido tudo isso no Brasil. Eu queria ter aberto minha empresa de veículos em São Paulo, no Rio, em qualquer cidade brasileira. Eu queria ter gerado emprego pro meu povo, ter ajudado minha comunidade, ter contribuído pro crescimento do país. Mas eu não consegui. Porque o Brasil não deixou. E eu sei que muita gente vai criticar, vai dizer que eu abandonei o país, que eu sou mais um que fugiu, que eu deveria ter ficado e lutado para mudar as coisas. Mas sabe de uma coisa? Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de ter nascido num país que não valoriza trabalho. Eu não tenho culpa de ter nascido num país onde bandido tem mais direito que trabalhador. Eu não tenho culpa de ter nascido num país onde político rouba bilhões e nada acontece. Mas se você atrasa um imposto, você é perseguido como se fosse criminoso. Eu não fugi, eu sobrevivi. E hoje eu uso minha história para inspirar outras pessoas que estão na mesma situação que eu estava. Porque se você está lendo isso agora, se você está se sentindo sufocado, sem esperança, com medo do futuro, eu quero que você saiba, você não está sozinho.
E você tem poder. Você tem a capacidade de mudar sua vida. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. E com certeza não vai ser confortável. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que enfrentar o medo, a solidão, a incerteza. Mas vai valer a pena. Porque no final, você vai olhar para trás e vai ver que você não desistiu. Você lutou. Você venceu. E ninguém vai poder tirar isso de você. Eu sou a prova viva de que é possível recomeçar. De que é possível vencer. De que é possível transformar a dor em combustível e a vergonha em motivação. Então, se alguém rir de você, se alguém duvidar de você, se alguém disser que você não vai conseguir, lembre do Juan. Lembre do cara que saiu do Brasil sem nada, que começou limpando casas, que foi humilhado, que foi subestimado, e que hoje é milionário aos 29 anos. Porque se eu consegui, você também consegue. E um dia, você vai olhar para trás e vai agradecer por ter tido coragem de tentar. Você vai agradecer por não ter desistido quando tudo parecia impossível. Você vai agradecer por ter acreditado em você mesmo quando ninguém mais acreditava. E você vai perceber que a melhor decisão que você já tomou na vida foi a decisão de não aceitar menos do que você merece. De não aceitar viver com medo. De não aceitar ser mais um número num sistema falido. Porque você merece mais. Você merece viver. Você merece sonhar. Você merece vencer. E se o Brasil não te dá isso, então encontre um lugar que dê. Porque a vida é uma só. E você não pode desperdiçá-la esperando que as coisas melhorem num país que não muda há décadas. Você precisa tomar o controle. Você precisa ser o protagonista da sua própria história. E quando você fizer isso, quando você tiver coragem de dar o primeiro passo, você vai descobrir que você é muito mais forte do que você imagina. Que você é capaz de muito mais do que você pensa. E que o mundo é muito maior do que aquele lugar pequeno onde você nasceu. Então vai. Tenta. Arrisca. Porque o pior que pode acontecer é você falhar. E mesmo se você falhar, você vai ter tentado. E isso já é muito mais do que a maioria das pessoas faz. Eu sou o Juan. E essa é a minha história.